porque Raymond Franz resolveu escrever o livro Crise de Consciência. Aqui no livro Crise de Consciência, página 35, ele mostra como tudo aconteceu. Ele diz: depois que renunciei como membro do corpo governante, em maio de 1980, recebi numerosos telefonemas de jornais e revistas pedindo informação sobre a situação existente dentro da organização. Eu consistentemente dirigia os interessados à sede em Brooklyn. Os interessados, por sua vez, diziam insistentemente que haviam tentado essa via sem nenhum êxito. Sem comentário. A minha resposta era que eu não poderia ser a sua fonte de informação. Mantive essa posição por quase 2 anos. O que aconteceu nesses 2 anos, não simplesmente com respeito à minha pessoa, mas com respeito a outras pessoas, levou-me a reexaminar essa posição. Então note que Raymond Franz não tinha interesse de mostrar os motivos da saída da torre de vigia. Agora, o que levou ele a fazer isso foi o que a torre de vigia passou a falar a respeito dele e a respeito também de outras pessoas que saíram da organização. Ele continua dizendo: durante esses 2 anos, os motivos, o caráter e a conduta das pessoas que conscientemente discordaram da organização têm sido retratados nos piores termos. Sua preocupação em colocar a palavra de Deus em primeiro lugar tem sido representada como resultante de ambição, rebelião e orgulho, como pecado contra Deus e Cristo. Então note que ele mostra aqui que as pessoas que saíram por colocar a palavra de Deus em primeiro lugar foi representada como sendo ambição, rebelião e orgulho, e como pecado contra Deus e Cristo. Então a organização falava mal de todos os que saíam. Seja o motivo qual fosse, eles colocavam todos na mesma categoria de pessoas que estavam fazendo a vontade de Satanás. Não se faz nenhuma concessão à possibilidade de que qualquer deles tenha agido motivado pela sinceridade, pelo amor à verdade ou pela integridade diante de Deus. Não se faz esforço algum em estabelecer uma distinção, mas todos são ajuntados na mesma categoria. Então a torre de vigia considerava todos os que saíram na mesma categoria. Não importava o motivo, seja ele qual fosse, era colocado na mesma categoria. Ou seja, se uma pessoa saísse por causa de adultério e outra saísse por discordar de algum ensino, todos eles eram considerados da mesma forma. Todos eles eram taxados como sendo inimigos de Jeová, como agentes de Satanás. Então, não se fez nenhuma distinção de estabelecer a distinção, mas todos foram considerados na mesma categoria. Qualquer má conduta ou atitude errada por parte de alguns que deixaram a organização é atribuída a todos que saíram. No caso daqueles que demonstraram realmente uma atitude errada, não se faz esforço algum em considerar que a atitude errada possa ser consequência de frustração, desapontamento e mágoa. Uma enorme quantidade de boatos e até tagarelice sórdida tem circulado entre as testemunhas internacionalmente. Cristãos fiéis, com elevados padrões de moralidade, são acusados de praticarem a troca de casais, o homossexualismo, de serem hipócritas e egoístas, interessados em estabelecer um culto à sua personalidade. Os mais idosos são muitas vezes menosprezados como sendo mentalmente perturbados ou senis. Então, veja bem,
A organização, ela procurava manchar a vida de todos aqueles que saíram. Mesmo aqueles que saíram por motivo de consciência, por não concordarem com certos ensinos, eles eram taxados como sendo iguais àqueles que praticaram os piores pecados. E até mesmo boatos com mentiras circulavam entre os membros da organização. Por exemplo, muitos foram acusados de troca de casais, homossexualismo, de serem hipócritas e egoístas, sem isso ser uma verdade. E aqueles que eram mais idosos eram taxados de mentalmente perturbados ou senis, quer dizer, eles sempre procuravam denegrir a imagem daqueles que saíram. Foi por isso que o Raymond Franz resolveu escrever então esse livro, Crise de Consciência, para denunciar, para mostrar que a organização estava mentindo, estava destruindo a reputação de muitas pessoas que tinham saído por amor a Deus, por amor à verdade, por não concordarem com certos ensinos sem base bíblica. Continua a leitura do livro aqui na página 36, que diz: os únicos que poderiam coibir tal conversa, simplesmente por destacar a possibilidade de que tais pessoas poderiam ser genuinamente sinceras, poderiam ter um verdadeiro cuidado com a consciência, bem como por relembrar aos propagadores de boato quão repugnante é diante de Deus o falso testemunho. Na verdade, estas pessoas têm contribuído para a disseminação de boato pelo que têm publicado. Quer dizer, a organização, a Torre de Vigia, que era para coibir os boatos, as mentiras, ela mesma era que propagava boatos e mentiras para manchar a vida daqueles que haviam saído por motivo de consciência. Eles mesmos publicavam boatos em suas publicações sem nenhum fundamento. Raymond Franz diz o seguinte: considere, por exemplo, esta matéria encontrada em A Sentinela, de 1º de junho de 1982, página 28 e 29, difundida aos milhões de exemplares em muitas línguas por toda a Terra. Diz assim: de vez em quando tem surgido nas fileiras do povo de Jeová alguns que, iguais a Satanás original, adotaram uma atitude independente e crítica. Não querem servir ombro a ombro com a fraternidade mundial. Em vez disso, oferecem à palavra de Jeová um ombro obstinado, aviltando o modelo da língua pura que Jeová tão benevolentemente tem ensinado ao seu povo durante o último século. Esses soberbos procuram desviar as ovelhas do único rebanho internacional que Jesus ajuntou na terra. Procuram lançar dúvidas e separar os insuspeitos da mesa de alimento espiritual abundante, servido nos salões do reino das Testemunhas de Jeová, onde realmente nada falta. Dizem que basta ler exclusivamente a Bíblia, que em particular, que em pequenos grupos, em casa. Mas o que é estranho é que, por meio de tal leitura da Bíblia, voltam novamente para trás, para as doutrinas apóstatas que os comentários dos clérigos da cristandade estavam ensinando há 100 anos. E alguns até mesmo voltaram a celebrar novamente as festividades da cristandade, tais como as Saturnais romanas em 25 de dezembro. Jesus e seus apóstolos advertiram contra tais que são contra a lei. Então note que aqui eles chamam aqueles que saíram de pessoas que são iguais a Satanás. Então Raymond Franz diz: assim, num só parágrafo, pessoas são descritas como iguais a Satanás, independentes, críticas, obstinadas, aviltadoras, soberbas, apóstatas e contra a lei. O que fizeram realmente para merecerem esta série de acusações? Entre os erros mencionados está o de discordar, de algum modo não especificado, em alguma parte não especificada, dos ensinos da organização.
também o de acreditar que a palavra inspirada de Deus sozinha seja suficiente e que grandes reuniões em um prédio não sejam essenciais. Então veja bem, eles criticaram as pessoas que saíram, independente do pecado cometido, como todos sendo iguais. Não importa o motivo de ter saído. Porque muitos saíram porque discordaram dos falsos ensinos. Eu, por exemplo, saí porque discordei do ensino da geração de 1914. Outros saíram porque discordaram de outros ensinos, sobre a questão do sangue e muitos outros. Então, todos são colocados na mesma categoria. Eles chamam todos de servidores de Satanás. Então, foi por esse motivo que Raymond Franz resolveu escrever o livro de Crise de Consciência. Depois ele escreveu o livro Em Busca da Liberdade Cristã, onde ele conta toda a sua experiência e mostra os motivos da sua saída e as contradições nos ensinos da Torre de Vigia. Então é muito importante a gente analisar para não ser enganado por essa organização. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.